Olá, boa tarde. Meu nome é Eric e hoje eu, juntamente com minhas colegas Ana Tereza e Bruna Lopes, vamos entrevistar a engenheira Rita de Cássia. A nossa entrevista será voltada a preceitos éticos na prática e exercício profissional. Mas antes de iniciarmos as perguntas, gostaríamos de pedir para que nossa convidada se apresentasse, por favor, dona Rita de Cássia. Boa tarde, é um grande prazer poder fazer parte dessa entrevista com vocês. Meu nome é Rita de Cássia Lima, eu sou engenheira civil formada desde 2018 a 2019. Tem em média 4 anos de formada. E já atuo na área, antes mesmo de me formar, eu já comecei a atuar na área porque fiz estágio durante boa parte da graduação e tive a oportunidade de aperfeiçoar meu conhecimento dentro da área. Eu me formei pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, e sou muito grata por tudo que aprendi dentro da universidade. Certo, agora vamos dar início à nossa entrevista, por favor, Bruna. Bom, a primeira pergunta. Como a engenharia civil sabe harmonizar as ações de interesses pessoais e interesses coletivos, deve ser a preocupação primordial para o profissional. Em sua carreira, até então já, pegou um projeto ou se preocupou que suas obras sejam feitas sobre ações socioambientais? A pergunta é um pouco difícil, por quê? Na área da engenharia, hoje é muito mais voltado para as questões sociais e ambientais. Porém, a maior parte do tempo da construção civil é voltado apenas para o lado econômico-financeiro. Não tem ações voltadas ao meio social de fato. Porém, por exemplo, eu sempre tento, dentro do meu contexto e da minha realidade, ver quais são as possibilidades que podem beneficiar tanto a construção como o cliente, não só pensando no lado financeiro, mas também no lado socioambiental. E sempre, como profissional, eu devo informar ao cliente quais são as vantagens e desvantagens de utilizar cada método. Por exemplo, hoje em dia na construção civil, a gente vem aprimorando muito a técnica construtiva, como construir cada vez mais rápido, porém causando menos impacto. Assim, é algo que é difícil de você conseguir balancear, mas tem como ser feito dessa forma, porém deve ser informado sempre quais são os benefícios e quais são os malefícios, as desvantagens de se fazer dessa forma. Porque se a gente for ver pelo lado socioambiental, considerando a utilização de energia solar, de energia eólica, é óbvio que é uma energia limpa, é bem mais viável fazer dessa forma. Porém, financeiramente, não é a melhor forma para o cliente. Então, assim, a longo prazo, isso vai melhorar, com certeza. Até porque, há pouco tempo atrás, era bem inviável. Não era todo mundo que tinha condições de ter energia solar em sua casa. E hoje, apesar de ainda ter um custo elevado, se tornou um pouco mais acessível. Pronto, vamos agora para a nossa segunda pergunta. Bom, hoje em dia a gente sabe que não são raros, né, os casos em que a busca por ganhos financeiros é colocada em primeiro plano na profissão de engenharia. E por isso, no atual modelo de mercado de trabalho, é possível perceber que a competitividade tem gerado estresse, falta de confiança e de segurança entre os seus companheiros engenheiros, né? O que ocasiona, muitas vezes, em comportamentos antiéticos por parte dos mesmos. Pensando nisso, gostaríamos de saber se você, ao ingressar no curso de Engenharia Civil, pôs também esses interesses financeiros como primeiro plano ou tinha outros interesses em mãos também? Não. Veja bem, no início da carreira de qualquer profissional, não tem como você dizer meu custo é esse, meu preço é esse e ponto. Não. Primeiro você tem que ingressar no mercado e a única forma, infelizmente, de ingressar no mercado hoje em dia é pela questão do preço. Ou seja, sempre vão procurar o mais barato, independente de ter conhecimento do trabalho, do profissional. Porém, com o decorrer dos anos, eu venho conseguindo melhorar, no caso, agregar valor ao meu trabalho. Por quê?
Quando um cliente ele já conhece o meu trabalho, então fica bem mais fácil de, em uma próxima oportunidade, que eu sei que ele vai voltar, é óbvio, quando você gosta de um produto, você vai voltar a comprar novamente. Da mesma forma, é um projeto. Se um cliente faz um projeto, um serviço com você, engenheiro, numa primeira oportunidade, pelo preço, na segunda, ele já não fará pelo preço, ele irá fazer pela qualidade do seu serviço. Então, no decorrer do tempo, você consegue, sim, agregar valor ao seu trabalho, aumentar também o seu custo de produção, mas, assim, em questão de competir com preço, não. Eu sei o quanto custa, quanto tempo eu levo para fazer, então eu só vou cobrar aquilo que de acordo também for favorável para mim. Mas de forma nenhuma, já aconteceu diversas vezes, chegar um cliente e dizer, fulano fez mais barato. E assim, às vezes eu posso até ser grosseira, mas eu já cheguei a dizer, então pode fazer com fulano, porque infelizmente por esse preço eu não consigo fazer. Mas a chegar a me desentender com um colega por conta disso, não. Graças a Deus. Até porque, assim, cada profissional tem sua habilidade, tem sua qualificação na área. Eu, por exemplo, eu tenho especialização em 3 áreas da engenharia. Auditoria e perícia ambiental, que trabalha na atuação de laudos e avaliações ambientais, como especialista em estruturas de concreto, que é a parte que eu mais amo fazer, a parte estrutural. E também tenho cursos de aperfeiçoamento na área de arquitetura, porque eu também sou um pouco arquiteta. Certo. E pensando nisso ainda, como você acha que é possível construir uma conduta ética no ambiente de trabalho, mesmo com esses preceitos presentes, né? Os preceitos de ganhos financeiros em primeiro lugar. Como você acha que é possível construir uma conduta ética mesmo com isso presente? Olha, você como profissional tem que se aperfeiçoar. Não tem como você agregar valor ao seu trabalho sem você ter a capacitação de demonstrar uma melhor qualidade do seu trabalho. Independente do preço, faça sempre o seu melhor. Eu só tenho esse prazo para fazer, então deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer nesse prazo. E ser sempre sincero com o cliente. Por exemplo, eu hoje em dia, graças a Deus, mesmo com pouco tempo de formada, eu já tenho muitos clientes no mercado e montar prazo. Quase nunca eu tenho prazo disponível, mas eu sempre informo, eu só vou conseguir fazer o seu projeto daqui a tantos meses. E a maioria dos clientes esperam. Por quê? Porque já conhecem meu trabalho. Então, independente de valor de mercado, agregue trabalho ao seu produto. Faça curso de capacitação, faça curso de qualificação profissional. Curso de pedreiro, sim. Durante a graduação, eu aprendi a fazer um pouco de tudo. Por quê? Para você dizer como deve ser feito, você primeiro tem que saber fazer. Então, quanto mais você agrega valor ao seu trabalho, mais bem pago você vai ser por isso, pode ter certeza. E partindo para a terceira pergunta, né? Por mais que seja um princípio básico da nossa sociedade e pertencente aos elementos universais de qualquer ética profissional, você acha que a honestidade ainda é algo de desuso no ambiente de trabalho? Eu não tenho como dizer se é algo em desuso, mas com meus clientes e com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, meus parceiros, eu procuro ser o mais transparente possível. É óbvio que tem situações que nem sempre você consegue ir direto ao ponto, mas procurem sempre ser honestos e dizer quais são as melhores formas e as melhores soluções, por pior situação que você se encontre. Mas o ideal é você sempre falar a verdade, ser sincero, dizer como você consegue corrigir. Se acontecer de cometer algum erro no percurso, é normal. Claro que não deve acontecer, óbvio. Mas, caso aconteça, ser sincero com o cliente. Aconteceu dessa forma, infelizmente, a culpa foi minha, assumi o erro e, ao mesmo tempo, também indicar uma solução. A gente vai partir agora para a quarta pergunta. Abre aspas. Engenharia não é para mulheres, fecha aspas. Infelizmente, esse tipo de afirmação ela é estrutural em nossa sociedade. E cursos como engenharia são alvos fáceis de comentários preconceituosos do tipo. E apesar do aumento de mulheres no ramo da
à atualidade, você ainda sente essa falta de inclusão do gênero feminino no ambiente de trabalho? E se sim, que situações você já se teve presente sobre esse tipo de preceitos? É uma questão delicada. Delicadíssima, né? Falar. Porém, sempre vai existir preconceito, não só no mercado da engenharia, mas como em diversas profissões. Porém, quando é relacionado à construção civil, sempre ou na maioria das vezes, fala-se que é profissão de homem. E, de fato, a ingressão de mulheres no mercado de trabalho ainda é muito pequena. Na área de engenharia, por exemplo, a média é de 22% a 26% de profissionais do sexo feminino. E tanto que tem a questão do preconceito e da inclusão. Porém, assim, independente da aceitação, você deve sempre fazer o seu melhor. Por exemplo, hoje eu atuo num grupo de construtores onde eu sou a única construtora. Então, num grupo de pelo menos 60 pessoas. E só, claro que existem outras mulheres que trabalham na parte administrativa, financeira, porém de construtora só tem eu. E isso nunca me intimidou a ponto de me deixar mal ou me sentir inferior a nenhum dos outros. Não. Eu tento sempre mostrar o que eu sei fazer e fazer da melhor forma possível, para que ninguém possa contestar por ser homem ou por ser mulher, por ser A ou por ser B. Então, isso, acredito que quanto a mim, não teve influência na minha profissão. Quais medidas você tomaria para promover a inclusão do gênero feminino neste mercado de trabalho? Se aperfeiçoe sempre, porque a maioria dos engenheiros não buscam aperfeiçoamento. A graduação em si não é nem 30% do que a gente precisa para atuar no mercado de trabalho. Então, não vá pensar que apenas por ter um curso, nossa, eu me formei em engenharia civil, agora eu sou um lorde. É errado, você não é nada. Se você não fizer cursos, não aprender de fato o que você tem que fazer na vida real, um diploma não quer dizer nada. Da mesma forma, independente de você ser homem ou ser mulher, se você não tiver qualificação, vai servir de quê? Quantos profissionais já existem no mercado com diploma? Mas poucos são os profissionais que sabem. Né? Exatamente. E procure sempre uma área de interesse, uma área que você tem afinidade e busque aperfeiçoar nessa área. Mas, claro, você deve ser um profissional multimodal, que consiga atuar em vários setores diferentes, porque dessa forma nunca vai faltar trabalho. Agora, a quinta pergunta, né? Você acha que a aplicação da ética contribui e influencia na qualidade de vida do engenheiro enquanto profissional? Com certeza. Um dos princípios que devem ser levados em conta na nossa profissão e nas diversas áreas é o fator ética. Porque você tem que saber respeitar os princípios morais e sociais. Nunca deve competir por espaço dentro do ambiente de trabalho. Por mais ignorante que o colega seja, mas você deve ser sempre se mostrar superior, não superior, melhor do que ninguém, mas superior justamente nos seus princípios. Porque uma coisa que é fundamental é que você tenha responsabilidade com o seu trabalho, que isso, dinheiro nenhum, nem compra nem paga a sua responsabilidade, e também a sua moral. Você deve saber se impor como profissional. Bom, a gente vai encerrar por aqui, já encerramos as nossas 5 perguntas, mas antes de encerrarmos a entrevista por completo, a gente precisa agradecer a você pela oportunidade que você nos concedeu. Foi uma honra poder ter este conhecimento melhor sobre o seu ponto de vista, sobre esta temática de ética profissional, e ficamos muito entusiasmados com tudo isso que você nos propôs e pela sua contribuição, por ter abdicado um pouquinho do seu tempo para nos ajudar com esse trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por fazer parte e contribuir também com a profissão de vocês. E digo mais uma vez, sejam o melhor que puderem ser. Faça
o que for preciso de curso, de aperfeiçoamento na sua área, na sua profissão. E não tenha dúvida que você será bem recompensado por isso, independente de qual seja a sua profissão. Muito obrigada.